Olá, amigos do Núcleo Chico Xavier, casa que nós aprendemos a amar, que vimos nascer e que temos um carinho muito grande por todos aqueles que aí frequentam. E mais uma vez estamos aqui, agora no finalzinho do ano, né? E trazendo a mensagem do Natal de Jesus. Essa é a temática do nosso estudo. E através das pesquisas que nós realizamos, muitas delas não devem ser desconhecidas de vocês, e principalmente nessa época do ano que muitos estudiosos, palestrantes, oradores da doutrina, que não é o meu caso, realizam, e inclusive na casa de vocês vão ver, poxa, mas o Marcos está falando da mesma coisa. É porque o tema é imprescindível, né? A gente sempre falar do verdadeiro Natal de Jesus. Então eu peço permissão a vocês de compartilhar aqui o material que eu preparei com muito carinho para todos vocês. Aqui está. Só vou otimizá-lo um pouquinho para ficar maior para vocês. Agora sim. Agora tá legal. Esse é o nosso tema. Esse é o nosso tema. O verdadeiro Natal de Jesus. Então, o que é que a gente pode trazer aqui para a gente refletir, para a gente sair um pouquinho da casinha, né? E para entender a importância desse dia 25 de dezembro que está se aproximando. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que, bem antes do advento, do aparecimento de Jesus aqui na Terra, Capela passou por uma transformação basicamente semelhante a essa que nós estamos vivendo aqui na Terra nos dias de hoje. Naquela época se chamava os exilados de Capela. Em breve nós vamos falar dos exilados da Terra. Então essa turma que veio de Capela para cá chegou aqui distribuída em 4 grandes povos. O povo ariano, um povo guerreiro, possivelmente por eles sentirem dentro deles a perda de algo maravilhoso, e viviam de forma revoltada, angustiada, bélica. Daí essas cenas que vocês estão vendo aqui de conquistas, de tocar o terror por onde passava, por todo o norte da Europa, eles foram uma figura muito temente. Também tem a figura dos hindus, outro povo que veio de lá, o povo hindu, que povoou a Ásia, o povo egípcio, que povoou o norte da África, e o povo, conforme eles mesmos se auto-intitulam, o povo mais ligado a Deus, o povo que estava preparado a receber o rei dos judeus que viria libertá-lo. O povo escolhido por Deus, como Moisés também se dirigia a eles. Os israelitas na velha Palestina. Muito bem. E aí a gente tem que fazer um contexto histórico. É importante a gente adentrar por esse contexto histórico para que possamos entender muitas coisas que nós vamos falar aqui. O que acontecia socialmente, politicamente, economicamente na época de Jesus. Isso é muito importante. Então a gente coloca aqui que os romanos permitiam que alguns governantes nativos, porém vassalos de Roma, existissem na Palestina. Tudo isso sob os olhos de Roma, na figura de Pôncio Pilatos, esse que está aí na gravura. Qual era a estratégia política e econômica de Roma ao conquistar os povos chamados povos vassalos? Eles tornavam imediatamente todos escravos, inclusive os reis, os príncipes, as rainhas. Chegava para eles e dizia: olha, você agora nos pertence. Nós somos o dono de tudo isso que antigamente era o teu governo, o teu Estado. Isso pertence agora a Roma,
pertence a César. Porém, podemos permitir que você consiga e continue governando, entre aspas, né, o seu povo, com os mesmos poderes e com as honrarias, o ouro, né, que você tinha antes, porém você vai pagar um preço muito caro por isso, que eram os tributos que Roma exigiam dos países conquistados. No caso de Herodes o Grande, não foi diferente. Roma chegou lá, através de Pôncio Pilatos, e falou: olha, você poderá continuar a ser rei, mas vai ter que anualmente nos dar X de contribuição através dos impostos. E eram impostos violentos, terríveis. Mas, claro, né? Herodes não queria morrer decapitado, né? Ser executado pelos soldados romanos. Então, ele entrou com esse acordo, procurando tirar o máximo possível através dos impostos do povo palestino. E para isso ele contratava, inclusive, pessoas do próprio povo que fazia com que eles ficassem super revoltados e chamando alguns como traidores, né, para fazer a coleta dos impostos. Então, inclusive, um grande personagem dos 12 apóstolos, né, que Jesus recruta, era um desses, né, que tinha essa figura de captar os recursos para Roma. Em relação à língua, claro, a gente sabe que o latim era a língua do Império Romano. Mas no Oriente, o idioma comum era o grego, que para Roma era muito melhor do que falar aramaico, né? Hebraico. O romano ficava maluquinho quando ouvia essa linguagem, né? Então, para eles era melhor que continuasse a falar o grego. E muitos habitantes da Palestina falavam grego, e por isso também, por viver na sua terra, falavam o aramaico, que era a língua do povo, a língua do dia a dia, e também o hebraico, que era a língua religiosa lá do Sinédrio. Então, quando eles entravam no Sinédrio, nos seus rituais, né, dos templos judaicos, eles falavam internamente o hebraico. E provavelmente Jesus e os seus primeiros discípulos eram trilíngues. Com certeza eles falavam essas 3 línguas, segundo grandes historiadores que nós encontramos aí na literatura. É interessante, já que eu estou falando da história, da literatura, né, das pesquisas desses grandes historiadores, antropólogos, né, homens de ciência, eles gostam de estudar o Jesus histórico, para fugir um pouco, né, daquele piegas religioso que todo cristão tem para com Jesus. Então eles não gostam disso, então eles preferem ficar isentos, né, a parte disso tudo, estudando o que a ciência mostra para eles. E muitas vezes nós vamos pegar material da época, da própria época mesmo, de Jesus, e alguns historiadores gregos, historiadores romanos vão dizer que havia lá um Jesus que pregava, nada fora do normal. Claro que a visão espírita é totalmente diferenciada, porque nós temos Jesus como governador do planeta e, segundo o Livro dos Espíritos, o espírito de mais alta hierarquia espiritual que esteve conosco aqui. Então, nós espíritas temos uma visão totalmente, né, diferenciada de outras pessoas que têm a visão de Jesus histórico. É interessante que muitas vezes o pessoal perde a mão, mas sempre alegando que estão ao lado da ciência. Então, a arqueologia, a antropologia nunca descobriu nada sobre Jesus, algo escrito por ele. A gente sabe que Jesus não deixou nada escrito. E um desses pesquisadores de Jesus
não ligado exatamente ao fundamentalismo religioso de algumas seitas ou religiões, afirmam até com o respaldo científico, porque não foi achado nada, né, que Jesus era analfabeto. Mas cá para nós, pessoal, era governador da Terra, viu o planeta nascer, ajudou a formatar a construção do planeta há 4,5 bilhões de anos atrás, espírito de primeira ordem, como nós vamos ver daqui a pouco, trabalhando com Deus, porque Kardec diz que espíritos desta hierarquia espiritual já são co-criadores e trabalham diretamente com Deus. Então, pessoal, é impossível a gente pensar diferente. Mas, enquanto a ciência não prova nada, né, um dia vai provar, nós ficamos, então, ouvindo esses absurdos que falam por aí. Bom, outro contexto que eu gostaria de conversar com vocês é o político-religioso. E esse é muito complicado. Porque, em relação ao judaísmo, lá no Novo Testamento, a gente vê que a nação judaica não era homogênea. As várias tribos de Israel da época se degladiavam constantemente. Não havia paz naquele reino. Ao contrário, ela estava dividida em vários grupos e partidos com doutrinas, ideologias e tradições distintas, movidos ora por motivações políticas, ora por motivações religiosas. Então isso fez com que aquela região estava sempre em efervescência, sempre em conflito. Aí os saduceus, os fariseus, até mesmo ao grupo dos essênios, dos zelotes e dos herodianos, formavam os principais partidos políticos e seitas religiosas daquela época, né? E esse pessoal que está em negrito aí, a gente pode afirmar com tranquilidade que eles não viviam em paz, né? Inclusive quando os fariseus, os saduceus e os herodianos se encontravam, né? O próprio Jesus dizia que esse pessoal não era fácil. Quando esses três se juntaram para acabar com a vida de Jesus, Jesus entendeu perfeitamente qual era o sentido daquela condenação à morte. Porque Jesus estava possivelmente atrapalhando algumas maneiras, né, desses partidos políticos, dos doutores da lei, de se engrandecerem ainda mais, de perder, né, o poder perante o sinédrio, perante o povo. Então, como Jesus incomodava, que aliás incomoda até hoje, decidiram eliminar o mestre, né, de uma maneira extremamente ardilosa. E eles conseguiram. Mas, por exemplo, voltamos à pergunta inicial. Quem foi Jesus? Aí nós vamos buscar, com a ajuda dos amigos espirituais, aí eu cito Emmanuel, eu cito o Irmão X, eu cito Amélia Rodrigues, vários espíritos, amigos, que pelo lápis do Chico e também pelo do Divaldo, nos trouxeram informações maravilhosas sobre o Cristo. Então a gente sabe que Jesus foi um espírito puro, de primeira ordem. E eu costumo sempre falar, né, com a garotada da evangelização, que o nome Jesus não é Jesus Cristo. Cristo é uma qualidade de espíritos de primeira ordem, onde nós iremos chegar um dia. Um dia nós iremos chegar. Governador da Terra, que construiu esse planeta, né, moldando de acordo com os desígnios de Deus, nosso Pai, nos trazendo para cá, dando essa oportunidade de vivenciar um planeta de provas e expiações para resgatar o nosso passado delituoso. E se nós tivermos merecimento, continuaremos aqui nessa transformação planetária para um planeta de regeneração.
Nasceu em Belém da Judéia, por motivo que nós sabemos, do recenseamento, né? Aquela ida toda de Maria e de José até Belém, e depois volta definitivamente para Nazaré, segundo os textos de Mateus e Lucas. Filhos de pais judeus, inclusive se pergunta muito, né? Por que José não é tão citado no Novo Testamento, né? Porque no início do seu ministério, o ministério do Mestre Jesus, José não é mais citado, né? A última vez que nós vemos José é quando Jesus estava jovem, né? E ele foi ter com os doutores da lei, e aí os pais ficaram apavorados aonde foi parar Jesus, aonde ele está, e aí foram encontrar ele lá no Sinédrio conversando com os doutores da lei. E depois José não é mais citado, por uma maneira muito simples, né? Porque ele com certeza desencarnou. Ele já era muito idoso quando casou com Maria, e devido a isso ele veio a desencarnar. Eu li já várias obras sobre Maria. Tem uma maravilhosa, chama-se Maria de Nazaré, que, que muitos espíritas olham assim meio de lado, achando que ele é meio místico, mas ele apenas confirma algo que nós já sentimos no nosso coração. Miramês aponta ali uma realidade que já é certa para todos nós. Tanto José como Maria são espíritos diferenciados que vieram à Terra para essa missão, para receber Jesus como seus filhos, como seu filho. E Maria, então, de uma maneira natural, como todas as mães, recebe então Jesus. Então não há nada místico, não há nada mágico, não há nenhum fenômeno paranormal na vinda de Jesus aqui para a Terra. Ele reencarnou como qualquer um de nós reencarna aqui. Então, quanto a isso, nós espíritas podemos falar abertamente, tranquilamente, sobre a virgindade de Maria. Não temos nenhum milindre em tocar nesse assunto. Ele era um espírito culto, extremamente culto, polido e gentil. Por isso que a gente não aceita muito essas pesquisas do Jesus histórico, que ele era analfabeto, que não sabia ler ou escrever. Pelo amor de Deus, né? A gente sabia que ele discutia o Velho Testamento, lendo ali ao lado dos doutores da lei, e falava com certeza, além daquelas 3 línguas, né? O hebraico, o grego e o aramaico, mas falava também o latim. Quando ele tinha que falar em latim, ele falava também. Sua moral era inabalável, e fica assim a grande pergunta, né? Naquele período que ele reaparece, de jovem até os seus 30 anos, aonde é que ele viveu? Aonde ele andou? Tem livros aí de outras fontes, né? Algumas delas de ordens secretas, etc., que Jesus andou pela Grécia, pelo Egito, foi até a China, foi até a Índia. Tem um livro aqui que fala mais de 500 páginas tentando nos convencer que Jesus esteve na Índia. Olha, gente, Jesus pode ter estado em qualquer lugar nesse período. O importante é que ele aprendeu a profissão do pai, tentou sobreviver assim depois que o seu pai desencarna, ajudando a sua mãezinha e os seus irmãos, conforme Mateus e Lucas falam no Evangelho, que Jesus tinha irmãos, e viveu de maneira tranquila, como todo adolescente vive. E quando chegou a sua hora, ele avisa a Maria naquela grande festa de casamento, né? Quando Maria pede para ele transformar a água em vinho, a Maria diz: dá um jeito aí, pô, bota vinho nessa casa aí, porque naquela época quem não dava um bom banquete, quem não servia um bom vinho, era já desprezado pelos próprios convidados, né? Então Maria, era a família dela que estava ali envolvida, e ela fala: dá um jeito nisso aí. E aí ele diz: olha, ainda não chegou a minha hora, mas como era a mãe que estava pedindo, ele quebrou o galho e transformou aquela água num vinho que ninguém na vida tomou um vinho igual aquele.
né? Mas possivelmente ele viveu sim com os essênios, eu não sei se viveu, mas frequentava regularmente a aldeia essênia. E isso está revelado num livro de Corina Novellino, uma grande biógrafa de Eurípides Barçanufo, que vocês aí do núcleo já devem ter comprado, já devem ter lido. De todos os livros biográficos de Eurípides, o melhor e o mais bem confeccionado foi a da Corina Novellino. Eurípides, o homem e a missão. Não só por ela ter convivido rapidamente com ele, mas todos os entrevistados deste livro foram companheiros encarnados de Eurípides Barçanufo. Então, as falas, as vivências, né, as experiências daqueles depoimentos são puramente verdadeiros, não há ficção ali. Tá? Então, ela editou um outro livro chamado A Grande Espera, Corina Novellino, A Grande Espera, e esse livro conta a vida de Eurípides, como Marcos, o essênio, convivendo com Jesus, principalmente no primeiro encontro em que eles tiveram, numa tenda essênia, e segundo testemunhas, luzes faiscantes saíam lá de dentro. São dois espíritos que nós não temos a ideia da sua grandeza moral e espiritual. Por que eu falo isso? Porque o próprio Chico, a convite da Corina, ele faz uma introdução, uma apresentação ao livro. E aí ele diz o quê? Que falar de Eurípides é o mesmo que falar da vida do Senhor Jesus. Então, o nível espiritual desses dois espíritos é de altíssima hierarquia. E nós não temos ainda condições de entender Eurípides Barçanufo, muito menos de Jesus, né? Mas fica aí o alerta. É um espírito também de altíssima pureza espiritual. Então, possivelmente, ele esteve com os essênios, viajou a outros países, pode ser, mas isso não muda nada. O importante é a mensagem que ele deixou para todos nós. Existe um problema no cristianismo a partir do momento que Jesus retorna à pátria espiritual. É o ensino de Jesus que ficou aqui e o cristianismo, doutrina religiosa fundada por homens. O que é o ensino de Jesus? É aquele que nós temos contato no Evangelho, dos 4 evangelistas, no Novo Testamento. E o que é o cristianismo? Conceitos e interpretações dos atos e palavras de Jesus. Nada diferente disso. Eu ouso dizer que algo que está acontecendo hoje no movimento espírita é algo semelhante a isso aí. É como se eu colocasse lado a lado, como está aqui, ensino de Jesus, cristianismo. É como se eu colocasse lado a lado doutrina espírita e espiritismo. Doutrina espírita é Kardec. Espiritismo está relacionado ao movimento espírita, que é o que o homem faz desse material que Kardec nos deixou com a ajuda do Espírito de Verdade. Então, a mesma coisa que está aí, eu coloco lado a lado. Doutrina espírita e movimento espírita. O que o movimento espírita está fazendo com a doutrina espírita é de arrepiar. Cabe a nós, atenção, evitar polarizações, principalmente dentro da casa espírita, para que possamos manter no Brasil essa árvore que foi trazida da Palestina, passou pela França e hoje está aqui. Que essa árvore não vá para um outro lugar. Porque se nós desejamos ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, nós espíritas temos que fazer por merecer. Senão ela vai para outro lugar, pessoal. E o que está acontecendo hoje no movimento espírita nos entristece tremendamente.
Então fica um alerta aí do amigo e irmão Marco Juver para todos nós que estamos envolvidos no movimento espírita, de qualquer casa espírita do nosso Brasil. Mas como podemos entender a doutrina básica de Jesus? Como nós falamos, a sua moralidade. Tanto isso é verdade que quando Kardec vai trabalhar a formatação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele só traz a parte moral daquilo que Jesus deixou aqui. Deixou de lado discussões bobas, deixou de lado milindres que possam dificultar o entendimento daquilo que Jesus nos transmitiu, daquilo que ele nos solicitou na mudança desse homem velho, mudar os nossos paradigmas para aproveitar os momentos de reflexão que ele nos deixou na prática, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. E por isso ele propõe uma reforma religiosa, trazendo um Deus diferenciado daquele da época de Moisés. É claro que Jesus amava Moisés, é nossa primeira revelação. Então, quando ele traz essa nova figura de Deus, de amor, de perdão, de justiça, de bondade, de misericórdia, ele não é bem entendido pelos seus irmãos da época. Como é que fica Moisés nisso? Como é que fica a lei de Italião? Como é que fica o Deuteronômio? Como é que fica o Levítico, o livro das leis do Pentateuco mosaico? E Jesus vem dizendo que a gente tem que perdoar o inimigo, mas isso não era admissível, né, perante alguns conceitos mosaicos. Oferecer uma face se a outra fosse esbofeteada. Como é que fica a lei dentro do Deuteronômio, do Levítico? Como é que fica isso tudo, gente? O olho por olho, o dente por dente. Então, realmente ele incomodava, né? Como nós falamos, incomoda até hoje. Mas ensinou-nos tantas coisas que ainda não conseguimos colocar em prática por falta de fé da nossa parte. Aquele homem velho que nos persegue ainda está aqui dentro da gente. E é necessário colocar os exemplos de Jesus através das suas ações, como nós colocamos aqui, porque as ações do mestre foi dividido em ações internas e externas. As externas foram vivenciadas por todos daquela época pelos seus exemplos, pelos seus atos. E as internas, aí a gente tem que olhar para dentro da gente, em relação às nossas emoções, reflexões, os nossos pensamentos, nossos desejos. Então isso só depende da gente, do esforço em combater aquele homem velho que ainda insiste em nos perseguir. Mas, interessante, como é que surge então essa temática do Natal? Bom, a gente pode afirmar, sem delongas, que o dia 25 de dezembro não foi o dia que Jesus nasceu. Inclusive, os pesquisadores que eu acabei de citar, eles alegam que veio na primavera. Possivelmente Jesus nasceu na primavera, até pela forma como as pessoas, os protagonistas da época estavam vestidos, o céu estrelado, belíssimo, inclusive uma estrela corta o céu ali, e o modo como eles andavam com tranquilidade até o nascimento, né, com Moisés e Maria, né, sem preocupação com a neve, com o tempo, com o frio, e vestindo linho, né, que é uma forma de roupa extremamente leve para combater o calor. Porém, essa foi a grande sacada de Roma, da Igreja Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a grande sacada a partir do século IV.
existia em civilizações muito antigas, bem antes da chegada de Jesus, como os gregos, né? Uma tradição que também Roma se utilizava frequentemente entre o dia 17 de dezembro e 1º de janeiro. As chamadas Saturnálias. Eu não vou nem comentar aqui o que é uma Saturnália, porque eu ficaria envergonhado. E os gregos também faziam, né, dessa tradição uma festa que poderia levar até mais do que 15 dias, poderia levar até, em Roma, por exemplo, poderia chegar a 1 mês, até 2 meses, dependendo da índole do imperador. Se ele fosse um cara festivo, isso aí durava meses, né? Semanas. Mas os romanos e os gregos, entre esse período, comemoravam a Saturnália, por ser um período muito significativo em relação à agricultura, que nós vamos falar daqui a pouco. Não era só por causa desses dois povos, não. Existia o povo egípcio da época, que também nesse período celebrava a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Nesse período, meados de dezembro até início de janeiro. Os persas, pelo nascimento de Mitra, deus do sol, também nesse período. E a Grã-Bretanha, que quando a gente vê por essa foto aqui, né, o monumento de Stonehenge, construído há 3.100 anos antes de Cristo, para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. E ali terminava o solstício de inverno. Então, aqueles períodos noturnos, escuros, sombrios, cinzentos, começava a ficar com a luz mais viva do Sol. O período do Sol era mais intenso, superando os momentos da noite, né? Do tempo meio fechado, acinzentado. Até que veio um imperador chamado Július, esse que aparece aí na foto, que determinou que a partir de 25 de dezembro, para também aproveitando, né, a festa pagã de Mitra, e que era no mesmo período da Saturnália romana, fosse então, de forma definitiva, comemorado o nascimento de Jesus. Foi a maior sacada de marketing que eu conheço na face da Terra, porque todos os povos pagãos que tinham algo a ver com o solstício dessa época migraram nessa nova doutrina religiosa que estava começando a existir de uma maneira simples, simplesmente trocando de nome, né? Agora cultuando, né, Jesus de Nazaré, que é o verdadeiro nome dele, né? Não Jesus Cristo, né? Bom, aí volta mais uma vez a pergunta inicial. Mas quando nasceu Jesus? Eu vou trazer aqui para vocês, isso aí que eu falo que muitos palestrantes, muitos companheiros que fazem estudo em várias casas espíritas, nesse período deve colher da mesma fonte, porque é a mais maravilhosa que eu conheço, que é um livro de Vinícius, né? Deixa eu passar aqui. Não. É um livro de Vinícius, depois eu chego lá. Ainda tem mais 2 slides na frente aí. É um livro de Vinícius que fala em torno do mestre, que mostra uma conversa fictícia, claro, né? De Pedro de Camargo, que é Vinícius, conversando com os apóstolos, ou os grandes personagens, né, protagonistas da época de Jesus, perguntando para cada um deles: quando é que Jesus nasceu? Quando é que Jesus nasceu? No seu coração. Enquanto isso aí você vai pensando também, porque Vinícius recebe a resposta. Repito, é um texto
não é um texto verdadeiro, né? Fictício, mas ele traz fatos que nos faz ficar assim pensando, puxa, a vida poderia ser isso mesmo. E conosco, quando é que Jesus nasceu no nosso coração? Porque dia 25 de dezembro sabe que não foi. Então, a gente começa a bater cabeça, porque a Bíblia não informa qual é a data do Natal, mas em momento nenhum. E esse problema faz com que a gente aceite, né, uma coisa secular que foi colocada de maneira impositiva, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Mas eu repito, foi uma grande sacada de marketing, né? Aí eu coloco logo abaixo aqui, ó, a igreja, voltando ao paganismo, ela precisava ter suas festas e acabou por dar nomes cristãos às festas pagãs já existentes. Então foi uma grande inteligência daqueles doutores da igreja que estava começando de formatar essa data aí que está até hoje. E o Natal é uma adaptação, portanto, dessas antigas festas pagãs. Então, essas festas eram promovidas por culturas ancestrais para comemorar, como nós falamos, o solstício de inverno e trazer boa sorte à nova agricultura, no ano que se iniciava com que bons ventos tragam fartura para a nossa lavoura. Era para isso que eles comemoravam essas festas pagãs, rendendo homenagens, pagando dívidas, né, aos seus deuses, oferendas e etc., para que tivesse uma boa colheita no próximo período. E a celebração do solstício já é atribuída a épocas anteriores ao nascimento do Cristo, como nós vimos aí, em Roma, na Grécia, na Pérsia e outros povos também. E na antiguidade significava uma virada das sombras para a luz, quer dizer, o renascimento do sol, o sol voltando a brilhar com toda a sua força, né? E assim era feita a comemoração do solstício nesses países do hemisfério norte, né, do nosso planeta. Mas para nós espíritas, quem é Jesus, hein? Kardec fez essa pergunta, questão 625. E o Espírito de Verdade responde: é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo. E Kardec esclarece logo depois, Kardec faz uma observação importantíssima. Coloquei aqui só uma passagem. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, não há dúvida que foi o Espírito de maior hierarquia espiritual, maior hierarquia moral, perfeito em todos os sentidos, o mais puro que teve conosco aqui na Terra. Mas vamos continuar a pesquisar, vamos perguntar para André Luiz, para o nosso Chico, o que eles acham do Natal? Mesmo sabendo que o nascimento de Jesus não foi no dia 25, mas na cultura cristã, judaico-cristã, como é que fica a simbologia do Natal para cada um de nós? Aí o André Luiz diz: no Natal devemos renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo
reverencio-no em espírito. Isso está lá no livro Conduta Espírita, lição 47. E aí eu fico, sempre no Natal eu fico pensando nisso, né? A preocupação com os enfeites, com os presentes, alguns caríssimos, que a criança só vai brincar ali no dia que abrir, no Natal. Se bobear, ela vai brincar com a caixa do presente. E a gente preocupado, dar o melhor para os nossos filhos, na figura do Papai Noel, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E eu sempre fiquei feliz, sempre tive essa felicidade no meu coração, quando eu ouvia de um irmão nosso, aí no Rio de Janeiro, que dizia que passou o Natal na rua, junto com os desvalidos, distribuindo uma ceia humilde de Natal para aqueles que não tinham o que comer, enquanto que nas várias casas que o rodeavam, o brilho da luz acesa mostrava a alegria daqueles que estavam ali, que ele via através da janela, comendo aquela mesa farta, saboreando guloseimas que ele nunca teria oportunidade de experimentar. E aí eu fico realmente emocionado ao saber que vários companheiros, eu tenho muitos, que passaram o Natal na rua. Um dia ainda vou fazer isso, porque a gente sabe que tem compromisso com a família, com isso, com aquilo, com os filhos, com os netos, com os sobrinhos. Muitos de vocês disseram, puxa vida, eu queria estar lá também, mas eu bato palma mesmo, parabenizo aqueles que se dedicam, levando seus filhos, suas esposas e maridos para passar o Natal, onde certamente o Chico passaria, e aliás ele passava sempre em casas humildes, com aquelas pessoas pobres, levando o carinho dele com um pãozinho que fosse um bolinho para dividir com aqueles moradores daquela casa humilde. E aí que nós vamos ver a presença de Jesus verdadeiramente. Não nas festas, nas bebidas, na queima de fogos e etc. Não, Jesus está no nosso coração, comemorando conosco, nem que seja numa prece simples, nem que você esteja sozinho, companheiro. Ele vai estar lá com você. E fizeram a mesma pergunta ao Chico, né? E os espíritos amigos nos têm ensinado, diz o Chico, muitas vezes que ante o Natal, reformulamos os nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas estão entregues. Interessante, né, pessoal? Muito interessante isso. Também já ouvimos várias vezes, e não vai ser a última agora, que é nesse período que a falange crística chega mais perto à crosta terrestre. Não só porque estamos comemorando o Natal, não é porque eles chegam por causa disso, não, é por causa das vibrações mentais dos habitantes da Terra. Mesmo que estejamos pensando em guloseimas, presentes no materialismo consumista do Natal, de uma maneira direta ou indireta pensamos em Jesus, no seu nascimento. A gente vê a sua foto na manjedoura com seus pais, vemos alguns filmes, documentários, e essa projeção é enviada magneticamente para o plano maior, e aí cria uma ambientação favorável para a chegada deles aqui entre nós. Então vamos aproveitar bastante. Aliás, no momento que esta gravação está indo até vocês
vocês já perceberam que o mês de dezembro é um mês diferenciado. É um mês mais leve, um mês mais feliz. As pessoas ficam mais maleáveis, flexíveis, né? É a magia do Natal. Repito, mesmo que não seja no dia 25 de dezembro. E aí então a gente pergunta, podemos fazer essa pergunta: como deve ser um Natal para os espíritas? E aí, retirando de vários textos doutrinários, nós tiramos essas informações aqui, ó. As festividades em comemoração ao Natal e a chegada do Ano Novo se aproximam. E tudo fica mais bonito nesse período. Ruas iluminadas, lojas enfeitadas, shoppings decorados. Teresópolis está uma maravilha. Festival de luzes, né? Aqui em Teresópolis. Muito bonito. Todo o comércio com presentes, uns mais caros do que os outros, disputando a preferência do consumidor. Desse modo, nessa época do ano, boa parte da nossa sociedade costuma dar mais ênfase às festas e à troca de presente entre as pessoas do que à real comemoração do aniversário do nosso Mestre Jesus. É aí que eu quero abrir um parênteses bem interessante para que nós não sejamos hipócritas. Eu acabei de falar aí do movimento espírita. E dentro do movimento espírita, eu sei, a gente trabalha na ARAI, a Área de Ações Estratégicas do CERJ, e a gente tem uma ligação muito grande com várias casas espíritas. E muitas não admitem a figura do Papai Noel dentro da sua casa espírita. Respeitamos tremendamente. Mas, pessoal, aonde eu quero chegar com essa reflexão? Nós já fomos crianças. Nós já curtimos muito a figura mágica do Papai Noel, mesmo agora, sabendo que ele não existe, mas aquilo era lúdico entre nossos irmãos, com os nossos pais, avós. A gente sabe que isso marcou a nossa vida, a nossa trajetória. Eu respeito as casas espíritas que não querem o Papai Noel lá dentro. Na minha casa, aqui em Teresópolis, eu tenho confiança absoluta nos meus evangelizadores que trabalharam essa temática do nascimento de Jesus. A minha garotada aqui no Centro Espírita Aristide Silva sabe que quem nasceu foi Jesus. O aniversariante é Jesus, não Papai Noel. Mas a gente não tira essa magia do coração deles. Muitas casas espíritas têm a visita do Papai Noel. Não vejo problema nenhum aí. O importante é falar de Jesus, do aniversariante. E aí, voltando àquele livro do Pedro de Camargo, o nosso querido Vinícius, Em Torno do Mestre, na página 192, ele faz um diálogo fictício entre alguns personagens da época de Jesus, que protagonizaram a passagem de Jesus aqui na Terra. Uma delas, Madalena. Então o texto de Vinícius fala assim: indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Poço do Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Todos lembram dessa passagem?
quando Pedro negou Jesus 3 vezes, conforme o mestre tinha advertido ao seu amigo, seu irmão muito querido. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor, e não aquele Deus déspota, carrasco, vingativo do Velho Testamento. E Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho: Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o mestre? Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Dimas, o bom ladrão, também colocado ao lado dele ali na cruz, aonde e quando Jesus nasceu, e ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de ternura e piedade, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim. E para você, companheiro, finalizando aqui o nosso estudo, e para você, quando é que Jesus nasceu no seu coração? Quando é que ele nasceu? Eu sei perfeitamente esse dia. Eu sei exatamente o dia que Jesus nasceu no meu coração. E para você, companheiro? Quando é que ele surgiu dentro de você? Nessas horas, nesses minutos finais, em que a gente vai se despedir, vou desejar a todos vocês aí do núcleo um Feliz Natal e um belo Ano Novo com muito trabalho no bem. Esse é o nosso último estudo do ano. Espero que o Ivair continue me convidando para o próximo ano estar junto com vocês, estudando e divulgando a doutrina espírita. Repito, vamos vivenciar o Natal dentro da nossa casa, convidando a aniversariante para estar lá. E não apenas o Papai Noel, mas, como não somos hipócritas, vamos brincar com as nossas crianças, vamos enfeitar sim a nossa árvore de Natal, vamos deixar o presentinho ali na base da árvore para depois, na virada do ano, dar à nossa garotada. A gente sabe que o Papai Noel é um ícone, né? Do capitalismo, do comércio. Foi criado, né? A gente sabe como ele foi criado, mas não vamos pensar de uma maneira egoística, uma maneira fundamentalista. Vamos saber ter aquele jogo de cintura para levar essa alegria àquelas criancinhas inocentes, puras, que aprenderam a ver na figura do bom velhinho, como a gente chama, uma oportunidade de alegria, principalmente para aqueles que vão na nossa casa espírita receber a nossa cesta básica,
de Natal, e às vezes com um brinquedinho ali, um brinquedo que com certeza eles não irão receber naquela noite na sua casa, e que eles levem a alegria, né, do nascimento de Jesus com a vinda de Papai Noel também. Mas aí eu trago para vocês essa charge bem interessante, para que vocês tenham essa sacada maravilhosa que eu vou deixar aqui com vocês. Papai Noel chegando para Jesus e dizendo: gente, este aqui é o cara. E o Papai Noel alegre, né, crente que está fazendo a festa com Jesus, né? Esse aqui é o cara, né? E Jesus responde: ih, Noel, você não existe. Tá aí a duplicidade da piada aí, né? Mas, poxa, não importa isso. O importante é a gente entender a missão do Mestre Jesus e como ele nasceu no teu coração. E para encerrar de verdade, vocês conhecem o MJ? O MJ é um cara que de vez em quando troca algumas trovinhas com Gilberto Bordalo. Gilberto Bordalo manda uma e ele revide com o mesmo tema para o nosso Gilberto. É o chamado MJ, que é esse que vos fala, é o Marco Júnior. E ele escreveu isso no ano passado para o nosso querido Gilberto. Neste Natal de luz, lembro uma poesia de cordel. Quem nasceu foi Jesus, e não Papai Noel. Com essa trovinha eu me despeço de vocês, desejando aí muita paz, um feliz Natal com todos os seus familiares, com seus amigos. Um ano novo com muito trabalho no bem, que ele seja repleto de novas oportunidades para todos nós. Muita paz a todos e que Jesus continue sempre a nos abençoar com essa doutrina maravilhosa, nos dando a oportunidade de divulgar e de praticá-la. Um abraço a todos vocês e até o próximo ano. Muita paz. Até breve.